Olá, hoje eu estou aqui para falar exatamente com você que é homossexual, mas de uma forma totalmente diferente. Eu quero falar com você hoje dentro das Escrituras Sagradas de uma forma como você nunca viu. É possível que você tenha vivido dentro de um conceito que você criou, ou que alguém criou, ou que você ouviu falar, ou que você absorveu, que é aquele conceito que diz assim: eu sou assim, nasci assim, Deus me fez assim, eu vou continuar assim. Não tenho por que me envergonhar. Se Deus me fez assim, é porque Ele me quer assim. Eu também sou filho de Deus. Bom, meu querido, aí há dois erros nesse conceito que nós precisamos desmistificar agora. O primeiro: nem todo mundo é filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos, sem exceção, somos criaturas de Deus. Agora, aqueles que se converteram a Jesus Cristo, que aceitaram Jesus Cristo, que se entregaram a Jesus Cristo e que procuram viver as verdades bíblicas, as verdades do Evangelho, as verdades ensinadas por Jesus, esses foi-lhe dados o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, filhos de Deus são esses, não todos. Aqueles que não passaram por esse processo de um novo nascimento, de nascer de novo agora para a vida espiritual, esses não são chamados filhos de Deus, mas apenas criaturas de Deus. E o primeiro erro do conceito. E o segundo erro do conceito é que Deus não lhe fez assim. Deus não lhe quer assim. Deus não aceita este tipo de situação. O que acontece é que Deus permite que algumas coisas aconteçam mesmo contra a vontade dele. E elas estão ligadas a uma série de fatores que nós vamos ver aqui agora. Então, Deus não lhe fez assim. Ele não lhe quer assim. Este é um conceito indevido. A legislação humana, as leis humanas, podem até aceitar essa situação, podem até legalizar essa situação, eles podem aprovar leis que deixem isso no quadro da normalidade, que tudo está muito bem, que tudo está legal, né? Mas para Deus isto não é legal. Para Deus isto é imoral. E nós vamos ver isso logo depois da vinheta, ok? Vem comigo. Muito bem. O conceito correto a respeito da homossexualidade é que ela é comportamental. Não foi Deus que te fez assim porque Ele te quer assim. É porque ela é comportamental. Ela está ligada a fatores que muitas vezes, ainda no útero materno, vieram influenciar. Traumas que foram criados durante o período gestacional, durante a gestação do feto, alguns traumas da mãe, sentimentos, problemas vividos, conceitos adquiridos, desesperos enfrentados, uma série de fatores que podem ter influenciado no período da gestação, criaram gatilhos no inconsciente do cérebro da criança que estava se formando. Esse cérebro estava sendo formado, estava se desenvolvendo dentro do útero materno e estas situações criaram gatilhos lá dentro do cérebro, registraram no cérebro fatores que no futuro irão influenciar o comportamento daquela criança. Então, toda homossexualidade é comportamental, quer seja ela masculina, feminina, quer seja ela do ventre ou não. Porque tem aquelas que a pessoa experimentou, gostou, tem aquelas que aconteceram por causa de traumas de infância, de pessoas que foram abusadas na infância e depois assumiram aquilo e continuaram. Então tem uma série de fatores aí que influenciam. Mas todas, de um modo geral, são comportamentais. Então, meu amado,
Deus não fez você assim. Ele não quer você assim. E eu vou mostrar para vocês agora as razões pelas quais Deus não te fez assim, para que você possa se convencer. Se você é uma pessoa que crê em Deus, se você crê em Jesus, se você aceita Jesus, se você é uma pessoa que considera que as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus revelada aos homens, então você vai concordar comigo nesse nosso diálogo. Veja bem, o primeiro fator que vai provar para você que Deus não te fez assim. Gênesis 1:27, Deus falou: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veja que Deus criou homem e mulher para ser a imagem e semelhança dele, Deus, Criador, homem e mulher. Não foi homem com homem, nem mulher com mulher. Depois em Gênesis 2:24, isso vem se confirmar quando a palavra de Deus diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e já não serão dois, mas uma só carne. Fica aí bem claro para você, meu amado, os propósitos de Deus quando cria o homem, quando cria a mulher. É este o propósito de Deus. Então, o homem e a mulher são os dois extremos de uma mesma reta que foi dividida ao meio, tirada um para um lado para lá, um lado para cá, e que agora, quando elas se unem novamente, elas voltam a ser a imagem e semelhança de Deus, porque elas reproduzem um ser à sua imagem e semelhança também, assim como Deus os fez. Entendeu, querido? Entendeu, querida? O homossexualismo, aos olhos de Deus, é uma abominação. Portanto, Deus jamais iria lhe criar assim. Se a homossexualidade para Deus é abominação, como é que ele ia criar você para ser assim, para depois ir morar com ele, para depois estar com ele, se aquilo é abominável aos olhos dele? Veja que não há sentido nisso, né? Então, quando Deus falou com Moisés e falou para Moisés escrever ao povo aquilo que ele queria e que ele esperava que fosse cumprido, lá em Levítico 18:22, Deus colocou o seguinte: com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Então veja que aí se confirma que, aos olhos de Deus, um homem deitar com outro homem é uma abominação. Em Levítico 20:13, isso se completa, né? Quando Deus diz: quando um homem se deitar com outro homem como com mulher, ambos praticaram abominação. Então, meu amado, minha amada, veja que esta prática não está de acordo com os propósitos de Deus. Não está na conduta direcionada pelo Espírito de Deus. Então, o que acontece? Ela é comportamental, como já foi vista, ela está dentro de você, um gatilho que te impulsiona e que tem o aval das trevas para te conduzir para o erro e te afastar de Deus. E isso que você precisa entender para poder vencer essas barreiras, né? Você tem que saber também que Deus rejeita a prática homossexual e, portanto, ele não aceita o praticante no reino dele. E ele mesmo revela isso na palavra dele, ele deixa revelado que ele não aceita o praticante da homossexualidade, do homossexualismo no reino dele. Veja bem Romanos 1:26-27, o que diz. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza, e também os varões, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns com os outros, homem com homens, cometendo torpeza. Inflamaram-se homens com homens, cometendo torpeza.
Então vê que Deus está reforçando todo o tempo. Se ele falou lá atrás para Moisés, ele aqui agora fala através de Jesus para nós, né? Ele traz para nós, está aqui em Romanos 1, 26, 27. E lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, tudo isso vem se confirmar quando Deus diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os maldizentes, nem os beberrões, não de herdar o reino de Deus. Então veja que Deus deixa claro esse grupo de pessoas, na qual inclui o homem feminino, afeminado, e consequentemente o inverso também, porque lá em Romano ele diz que até as mulheres deixaram o uso natural no que é contrário à natureza. Então veja que isso aí se enquadra dentro daqueles que Deus coloca como os que não herdarão o reino de Deus. Aí você nesse momento pode me perguntar o seguinte: mas então para mim não há salvação, porque eu nasci assim, tive essa tendência desde pequeno, tenho praticado isso longamente, né? E se Deus não aceita e eu sou assim, então eu estou condenado, não há salvação para mim. Não é por aí, meu querido, não é por aí, minha querida. As coisas não são assim. Deus é onisciente. Assim como ele é onipotente e onipresente, ele também é onisciente. E ele já sabia que essas coisas iriam acontecer. Apesar dele não querer que elas acontecessem, mas já estava previsto que aconteceriam por causa da dualidade do universo. Então, ele já deixou um recado, um aviso exatamente para você que tem esse problema, que tem essa prática e que não sabia até então, mas que de repente tomou conhecimento e que você aceita Deus, você aceita Jesus e você não quer continuar ferindo a palavra de Deus e não quer continuar ferindo os propósitos de Deus. Então Deus deixou para você. E está lá registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 30, né? Está escrito lá para você: mas Deus não imputa ao homem o pecado da ignorância, mas convida a todos, em todos os lugares, que agora se arrependam. Então pronto. A ignorância, o teu tempo de ignorância, Deus passa uma borracha em cima, ele não vai considerar. Mas a partir do momento que você tomou consciência, agora ele vai considerar. Né? Então é o momento de você buscar o arrependimento e começar a deixar de lado esta prática, para você poder se enquadrar dentro do propósito de Deus e dessa misericórdia que Deus está te concedendo. E Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, versículo 23, Jesus vem confirmar isso, deixando isso de uma forma claríssima, para que ninguém alegue ignorância. Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Então, o que você tem que fazer? Se você tomou consciência, quer estar dentro dos propósitos de Deus, busque o arrependimento das vezes que você praticou, se coloque na presença de Deus, peça perdão e misericórdia, e a partir de agora comece a cumprir o que Jesus ensinou. Negue-se a si mesmo, abomine essa prática, tire ela, não faça. Por mais que ela te force, por mais que ela te tente, por mais que ela queira te conduzir para o fracasso, não ceda. Porque a palavra de Deus diz assim para você, é para você que ela diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Então, sujeitai-vos a Deus, quer dizer, assuma a vontade de Deus, a palavra de Deus, resista à força, à influência que o diabo está exercendo em cima de você. Ele vai fugir de você e Deus vai te receber de braços abertos. Amém, querido? Amém, querida? É esta a mensagem de Deus para a sua vida. E eu peço a Deus nesse momento que a luz do Espírito Santo continue descendo abundante sobre a sua vida, sobre a sua mente, seu coração, te mostrando, iluminando e mostrando a você a cada dia qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Desejo em nome de Jesus e que assim seja. Amém.